Boa tarde, meu nome é Raíssa Oliveira, eu sou aluna do curso técnico de informática, integrado ao ensino médio, e vou falar sobre a determinação do teor de cobre em alimentos vegetais, que é a iniciação científica que está sob a orientação da professora Flávia Dailani. Bem, alguns metais são considerados micronutrientes, ou seja, precisam estar em pequenas quantidades no nosso corpo para que aconteça um bom funcionamento do nosso organismo. E o cobre é um deles. Ele é importante, por exemplo, para a utilização do ferro na formação da hemoglobina e também é importante na maturação dos neutrófilos, que atuam na defesa do nosso organismo. O cobre em excesso, por outro lado, influencia negativamente no desempenho de algumas enzimas e pode causar danos no epitélio gastrointestinal. Os metais, no geral, são componentes naturais do solo, só que quando eles estão em grandes quantidades, essa poluição pode ter acontecido devido a atividades antropogênicas, como a mineração, a fundição de minérios, utilização de fertilizantes e também o uso de agrotóxicos, sendo que esses metais do solo podem chegar até nós através das plantas, que permitem esse transporte porque são considerados reservatórios intermediários de alguns metais pesados. E os agrotóxicos, o consumo anual tem aumentado visando a uma mundialização da agricultura brasileira, sendo que em 2000 foi de 170 mil toneladas e em 2014 500 mil toneladas, o que é um aumento de 135% em um período de 15 anos. E ainda sobre os agrotóxicos, sabe-se que eles são constituídos fundamentalmente pelo princípio ativo, que é responsável pelo combate à praga, pelos diluentes, que facilitam o manuseio, e pelos aditivos, que são os surfactantes. A Anvisa libera para uso agrícola alguns princípios ativos à base de cobre, e a Anvisa também estabelece o limite máximo permitido, que no caso, para o cobre, é de 10 mg por quilo em frutas e hortaliças. E no último PARA, que é o Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos, 80% das amostras de pimentão analisadas pela Anvisa apresentaram resíduos de agrotóxicos não autorizados para essa cultura. Então, esse trabalho visa determinar a concentração de cobre no pimentão, considerando o fator de higienização das amostras e também relacionar a concentração do cobre com os agrotóxicos utilizados na cultura desse vegetal. Para isso, seria feita uma digestão ácida nas amostras e também uma análise por iodometria. Só que, infelizmente, devido às condições impostas pela pandemia do novo coronavírus, não foi possível realizar a etapa experimental, então eu vou apresentar alguns resultados da literatura que motivaram esse estudo. O primeiro aqui que eu separei trata de tomates higienizados e não higienizados, e ele constatou que, após avaliar a presença de metais pesados, a limpeza diminui a concentração de todos os metais, dentre eles o cobre também, que para o cobre a redução foi de 3,25% a 28,2% de redução, sendo que a concentração mais alta de cobre encontrada foi no grupo dos não higienizados e foi de 14 mg por quilo, um valor acima do limite estabelecido pela Anvisa. Nesse outro estudo aqui também foi estudado metais pesados em alimentos, dessa vez em diferentes culturas, e foi percebida uma variação de acordo com o vegetal que era cultivado. Esses são valores dos vegetais cultivados em jardins domésticos. E nesse outro estudo foi feita uma análise dos metais pesados também, só que em alface, separando em alfaces do cultivo hidropônico e do cultivo convencional. E o cultivo hidropônico apresentou as maiores concentrações, chegando até a 43,2 mg por quilo. E a partir desses resultados apresentados, é possível fazer algumas conclusões. 1. O uso de agrotóxicos pode aumentar consideravelmente a concentração de metais em alimentos. 2. Para a mesma metodologia de cultivo, a concentração varia de acordo com a cultura, com o tipo de alimento. E 3. O processo de higienização pode reduzir a concentração do metal em alimentos, inclusive do cobre. Por fim, esse tipo de estudo, o estudo de metais em alimentos, é pertinente e de interesse da saúde pública. E, por fim, gostaria de agradecer ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica do Instituto Federal, e também agradecer a atenção
e a presença. Muito obrigada e uma boa tarde.